Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma via metabólica chamada de gliconeogênese. Então, nós vimos em aula que a gliconeogênese ela consiste na síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, ou seja, compostos que não são carboidratos e que a partir dessa via vão ser transformados em glicose. É uma via que compartilha várias reações com a glicólise, só que apesar disso, a gente não pode dizer que ela é simplesmente uma reversão da glicólise. Por quê? Porque a gente vai ver que algumas enzimas elas são compartilhadas com a glicólise, só que outras enzimas são diferentes. Então, por isso a gente não pode dizer que ela é simplesmente uma reversão da glicólise. E ela ocorre principalmente no fígado, tá? Mas em menor proporção, ela ocorre também no rim e no intestino, mas principalmente ela acontece no fígado. Então, a gente está vendo aqui nessa imagem a glicólise, né, as vias da glicólise, que vai de glicose a piruvato, produzindo ATP e NADH. As setinhas que estão aparecendo em vermelho são as reações compartilhadas com a gliconeogênese. Tá? Então, isso quer dizer que nessas reações eu tenho as mesmas enzimas atuando tanto na glicólise quanto na gliconeogênese. Nesses quadradinhos que estão aparecendo aqui destacados, são as reações que vão ser diferentes entre a glicólise e a gliconeogênese. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre o que está acontecendo nessas reações. Então, a última etapa da glicólise, a última reação da glicólise, que é a conversão, né, a transformação de fosfenolpiruvato em piruvato, produzindo ATP, que é catalisada pela piruvato sinase, ela é uma reação direta e envolve apenas uma enzima. A gente vai ver que se eu quiser transformar o piruvato de volta a fosfenolpiruvato, esse processo ele não é tão direto assim, ele não é tão simples. Então, a gente vai começar aqui com dois possíveis precursores para entrarem, né, como substrato na gliconeogênese, que são o lactato e a alanina. O lactato é aquele que a gente viu que pode ser produzido lá na fermentação, quando a gente tem um processo de metabolismo anaeróbico, sem a presença de oxigênio, ou a alanina, que é um aminoácido que vocês aprenderam em bioquímica estrutural. Então, para eles entrarem na gliconeogênese, primeiro eles precisam ser transportados para dentro da mitocôndria. Esse processo vai acontecer lá na matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial, esses substratos eles vão ser transformados pela piruvato sintase em piruvato. E a partir daí, o piruvato é transformado em oxalacetato em um processo que gasta um ATP. O oxalacetato ele não pode sair da mitocôndria, não existe um transportador específico para oxalacetato. Isso faz com que a gente precise transformar o oxalacetato num intermediário que seja capaz de ser transportado para o citoplasma, porque o restante vai acontecer no citoplasma. Como é que esse processo ocorre? O oxalacetato, aquele mesmo que a gente já tinha visto no ciclo de Krebs, ele vai ser transformado em malato, pela malato desidrogenase. O malato, sim, tem um transportador para ele e ele vai, então, para o citoplasma. Lá no citoplasma, o malato é transformado de volta ao oxalacetato. Então, percebam que lá na mitocôndria eu tinha oxalacetato, que foi transformado em malato. Esse malato saiu da mitocôndria e foi transformado de volta em oxalacetato. Por que todo esse trabalho? Simplesmente porque não tem um transportador para oxalacetato. Então, ele não conseguiria sair da mitocôndria. Tudo bem? O oxalacetato é então transformado em fosfenolpiruvato, gastando mais uma molécula energética, né, um GTP, por uma enzima catalisada pela carboxinase. Então, percebam que enquanto na glicólise a gente tinha uma reação de fosfenolpiruvato para piruvato que é mediada por uma única enzima, na gliconeogênese a gente tem uma série de reações metabólicas que envolvem uma parte acontece na matriz mitocondrial e outra parte no citoplasma para que a gente consiga fazer o piruvato ser transformado em fosfenolpiruvato. Então, a partir daí, como a gente viu, quando a gente chega no fosfenolpiruvato, seguem-se reações que são compartilhadas com enzimas compartilhadas entre a glicólise e a gliconeogênese. Eu vou ter o gasto de mais uma molécula de ATP antes de poder chegar na próxima reação que é diferente. E só lembrando que o glicerol, ele também é uma molécula que pode servir como substrato para a gliconeogênese, só que ele entra ali sendo convertido em dihidroxiacetona fosfato, ok? Então, a próxima reação que é diferente é a reação que na glicólise seria catalisada pela fosfofrutsinase. Nós vimos que essa reação ela é irreversível também,
Então, portanto, se eu quiser transformar de volta a frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato, eu vou precisar de outra enzima. E essa enzima é a frutose 1,6-bisfosfatase. Então, essa enzima retira esse fosfato, um dos fosfatos da frutose 1,6-bisfosfato, e gera frutose 6-fosfato. A última enzima que participa desse, né, para a gente chegar na glicose de fato, é a glicose 6-fosfatase. Né? Então, na glicólise, essa reação é catalisada de glicose para glicose 6-fosfato pela hexocinase e na gliconeogênese de glicose 6-fosfato para glicose pela glicose 6-fosfatase. Aí sim, a glicose pode finalmente sair das células. Lembrem-se que a glicose 6-fosfato, ela não consegue sair, não tem um transportador para ela, porque esse grupo fosfato tem essa carga negativa e vai impedir que a glicose saia da célula. E só lembrar que isso vai ser importante quando a gente estiver falando do metabolismo do glicogênio, que a glicose 6-fosfatase ela não é expressa no músculo, tá? Ela é expressa no fígado, mas ela não é expressa no músculo. Se vocês repararem, a gente tem uma via que vai de glicose a piruvato e outra que vai de piruvato a glicose. Então, para isso fazer sentido, essas duas vias elas não devem acontecer ao mesmo tempo na mesma célula, na mesma taxa. Porque senão eu fico transformando glicose em piruvato, piruvato em glicose, e isso não faz sentido, né? Então, como é que a gente pensa na regulação para isso? A regulação para esses processos, se eu vou transformar piruvato em energia, ou se eu vou transformar o piruvato em glicose pela gliconeogênese, vão depender do estado metabólico, né, do indivíduo. O que isso quer dizer? Se o indivíduo estiver no estado alimentado, ou seja, ele comeu, ele tem oferta de carboidrato, ele não precisa produzir, o organismo dele não vai precisar produzir, porque ele está oferecendo esses carboidratos. Então, nesse cenário, o hormônio que sinaliza é o hormônio insulina, e ele vai então direcionar para a respiração celular, para o uso desse carboidrato para a produção de energia. Supondo que eu tenha eu tenho energia suficiente, então esse processo cessa, mas aí eu entrei num jejum, ou num jejum muito prolongado, ou numa dieta em que existe uma ingestão insuficiente de carboidratos. Se eu não estou administrando esses carboidratos pela alimentação, se esses carboidratos eles não estão vindo da minha alimentação, eles vão precisar vir de outro lugar. Vou ter que produzir eles no meu organismo. Então, nesse cenário, entram em ação outros hormônios. Né? No caso do jejum, a gente tem o glucagon. Se a gente estiver falando de exercício físico, adrenalina. E se a gente estiver falando de uma situação de estresse, cortisol. Tá? E esses hormônios vão estimular, vão ativar a via da gliconeogênese, ou seja, a via que vai levar compostos não glicídicos para formar glicose e disponibilizar para os tecidos. Né? Lembrando que tudo isso é necessário porque a glicose ela é um combustível muito importante, principalmente se a gente pensa nas nossas hemácias, que não tem mitocôndria, e no cérebro, né? que gasta muita energia e tem a glicose como fonte de energia preferencial. Tudo bem? No próximo vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as vias do metabolismo do glicogênio. Até lá!